A vinda do Filho do Homem. Evangelho de Jesus segundo São Lucas, capítulo 21, versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Queridos e amados irmãos e ouvintes, estamos diante de uma reflexão bíblica. Esse texto que foi proferido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando esteve aqui nesta terra, e esta passagem também está registrada no Evangelho de Jesus segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 29 e 31, e Evangelho de Jesus segundo São Marcos, capítulo 13, versículo 24 até o versículo de número 27. Jesus proferiu essas palavras falando aos seus discípulos, falando para aqueles que o acompanhavam. E alguém perguntou quando que sinais e que coisas iam acontecer, que coisas sucederia ante a sua vinda, o seu retorno a esta terra. E Jesus começou a falar, dizendo que haveria sinais no sol e na lua, e também nas estrelas. E ao longo desses anos nós temos visto alguns acontecimentos, alguns sinais envolvendo esses astros, como o sol, a lua e as estrelas. E não somente sobre esses astros, mas também sobre o planeta Terra. Ele diz aqui no versículo 25: angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Nós temos visto nesses últimos anos grandes acontecimentos, como o tsunami que aconteceu na Ásia e devastou algumas cidades dos países do continente asiático. Nós temos visto sempre as ondas do mar enfurecida, e isso o Senhor já profetizara, já falava que estas coisas era mister acontecer, era necessário acontecer, e isso era somente um sinal da sua vinda gloriosa, do seu retorno a esta terra. E ele diz: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Ele diz que a estrutura celestial será abalada, haverá coisas estrondosas, coisas que irão acontecer, que irão impactar a humanidade. Porque a humanidade, ela tem se afastado de Deus a cada dia. Vivemos em uma sociedade incrédula, vivemos em uma sociedade que cada vez mais tira Deus do centro da atenção, coloca Deus em segundo plano, coloca Deus em último lugar. E a gente sabe que quando o homem se afasta de Deus, não é Deus que se afasta do homem, mas é o homem que se afasta de Deus, as consequências são danosas, as consequências são desastrosas, as consequências são terríveis. Eu estava dizendo que a gente com Deus, a gente já passa com luta, por dificuldade, enfrentamos problemas. Imagine a pessoa enfrentar este mundo, esta vida,
sem auxílio, sem ajuda do Senhor Jesus. Com Jesus é melhor, como diz a canção. Com Jesus é bem melhor. Não quer dizer que com Jesus nós vamos estar isentos de qualquer dificuldade. Não vai ter crise financeira, não vai ter crise espiritual, não vai ter crise no lado familiar, não haverá crise econômica, não haverá enfermidade. Não, senhor, não, senhora. Vamos também passar por isso, porque estamos suscetíveis também a essas coisas. O cristão, ele está no mundo, mas ele não está imune dessas coisas. A Bíblia diz do jeito que o mal vem para o ímpio, vem para o homem de bem também, vem para a mulher de Deus, para o homem de Deus. Você que é servo do Senhor. Mas a diferença é que o Senhor, Ele passa junto conosco nessa luta, nessa prova, nessa adversidade, nessa peleja, nessa guerra que estamos enfrentando. A gente estamos vendo os acontecimentos, as coisas que estão acontecendo nesses últimos dias, nesses dias odiernos, que antecede a vinda do Senhor Jesus. Nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, irmão contra irmão, guerras, rumores de guerras, peste. Estamos vivendo uma época de peste, de enfermidades, onde a comunidade científica ainda não descobriu a cura para diversas moléstias, diversas doenças, diversas enfermidades que atingem a humanidade. Diversas coisas que vão surgindo a cada dia. Quando se descobre a cura, a vacina para uma enfermidade, já surge outra coisa bem pior. E o que é isso? São os sinais da vinda do Filho do Homem. Porque a Bíblia diz que Jesus voltará. Jesus vai retornar a esta terra. E eu quero aqui separar alguns eventos que acontecerá. O primeiro evento que nós estamos esperando acontecer é o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Jesus vai buscar o seu povo, os seus escolhidos, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aqueles que não mancharam as suas vestes, aqueles que tiveram uma vida casta, santa, quieta, sossegada, aqueles que buscaram honrar a Deus em toda a sua vida, aqueles que buscaram agradar a Deus, a servi-lo na beleza da sua santidade, aqueles que deixaram o seu eu, o seu ego, aqueles que deixaram toda a maldade, todo o engano, aqueles que renunciaram a si mesmo e tomaram a sua cruz. Será esse que o Senhor virá para arrebatar os seus escolhidos. O Senhor virá para arrebatar a sua igreja. Esta igreja imaculada, esta igreja comprada com sangue, esta igreja que nasceu na cruz do Calvário com a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Ele remiu, a qual Ele nos comprou, nos adquiriu por um bom preço e por um preço de sangue. O Senhor se entregou por nós. O Senhor deu a sua vida por nós. Ele foi humilhado, Ele foi escarnecido, Ele foi desprezado, Ele sofreu, Ele padeceu, sentiu dores terríveis em seu corpo. Destruíram a sua face, cuspiram em seu rosto, colocaram uma coroa de espinho. Ele foi açoitado e na ponta daquele chicote, daqueles açoites que ele sofreu, estudiosos dizem que possuíam ossos, chumbo na ponta, e quando o chicote batia na carne, no corpo de Jesus, arrancava pedaços. Ele sofreu
tão intensamente que a Bíblia diz, e alguns estudiosos dizem, que os seus órgãos internos chegaram a ser visíveis, porque pedaços do seu corpo foi retirado de tanto sofrimento que ele passou. Ele carregou aquela pesada cruz, ou melhor, o patíbulo, não aguentando de tanto sofrimento, de tanta dor, ainda as pessoas cuspindo, as pessoas gritando palavras ofensivas. Ele não aguentou e caiu. E a Bíblia diz que estava passando um certo homem de Cirene, conhecido como Cirineu, e foi constrangido a ajudar a levar o patíbulo que Jesus estava carregando. Veja quanto sofrimento o Senhor ele sofreu. Tudo isso para nos dar a vida. Tudo isso para nos salvar. Tudo isso para nos remir. Chegando no Monte Caveira, no Monte Calvário, lá no alto do Gólgota, colocaram pregos em seus pés, prego em suas mãos, ergueram sobre uma cruz. E a Bíblia fala que somente os homens maus, os assassinos perigosos, homens de alta periculosidade, homens terríveis, que eles eram crucificados como sinal, para ficar como exemplo, para que as pessoas não seguissem o seu exemplo. E Jesus, ele foi crucificado como malfeitor, foi crucificado como um assassino, como um bandido da pior espécie, onde a vida daquele homem só foi de fazer o bem. O único mal que ele fez foi restaurar a saúde das pessoas, dar vista aos cegos, curar os leprosos, fazer paralítico andar, fazer surdo ouvir, mudo falar, cego enxergar. Restaurou corações, restaurou pessoas, libertou as pessoas oprimidas pelo diabo. Ele restaurou aquelas pessoas que de outrora estavam de fora da sociedade, estavam destituídas, como a mulher samaritana, como a mulher do fluxo de sangue, como Zaqueu e outras pessoas que eram rejeitados pela sociedade da época. Mas Jesus alcançou essas pessoas também, como disse para Zaqueu: hoje veio salvação nesta casa. Foi o único mal que o Senhor fez. Matou a fome das pessoas, aqueles que não tinham o que comer. Ele deu pão, ele deu peixe. E o resultado desta bondade foi a morte e a crucificação do Senhor Jesus. Mas aquela morte do Senhor Jesus não foi o seu fim. Não foi o final de tudo, pelo contrário, foi o nascimento e o surgimento da igreja do Senhor Jesus. Foi a nossa vitória. Ele morreu para nos dar vida e vida com abundância. Ele morreu porque se ele não tivesse morrido, nós não estaríamos aqui. Ele sofreu aquelas dores. A Bíblia nos fala através do profeta Isaías que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos curados, nós fomos restaurados, nós fomos transformados, libertos por causa das suas chagas,
por causa das suas dores, por causa das suas enfermidades, por causa do seu sofrimento. Mas este Jesus, que a Bíblia fala que ele morreu, a Bíblia diz também que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele fez uma promessa para os seus discípulos. Ele passou alguns dias aqui na terra se revelando aos seus, mostrando que ele havia ressuscitado como havia prometido. E quando ele estava prestes a ser assunto aos céus, ele disse: eu irei, mas não vos deixarei órfão. Enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. Ele disse também: eu vou vos preparar lugar, e quando eu for, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. E nós estamos esperando este grande retorno, estamos esperando o arrebatamento da igreja, em que Cristo irá voltar para levar os seus escolhidos, para levar o seu povo. Estamos esperando este evento a qualquer momento. A qualquer momento vai acontecer algo que vai impactar a humanidade. Será o desaparecimento de milhares de pessoas em todos os lugares, em todos os países, em todos os continentes. Pessoas irão desaparecer subitamente. Crianças, mulheres, jovens, adolescentes, idosos, pessoas de todas as idades, de todas as raças, de todas as tribos, línguas e nações. E quem são essas pessoas? Serão aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. São aqueles que reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Serão essas pessoas que serão levadas para estar com o Senhor. Querido, querida, você que está ouvindo esta reflexão bíblica, talvez você esteja pensando e dizendo: será que eu faço parte deste grupo de pessoas que vão estar com o Senhor? Será que eu também posso fazer parte? Sim, claro, você pode. Você pode também se integrar a esses milhares e milhares de pessoas que estão esperando este grande dia, este grande momento, o momento do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. O dia em que Jesus voltará para levar os seus escolhidos. E a Bíblia diz que nós que estivermos vivos seremos transformados, e os mortos que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, também serão transformados. Vai se juntar aquele grupo de pessoas que estará para sempre com o Senhor. Este acontecimento vai ser algo tão rápido, mas tão rápido que em frações e milésimos de segundo isso irá acontecer. Não vai ter tempo de você dobrar o seu joelho, não vai ter tempo de você confessar os seus pecados, não vai ter tempo de você se arrepender, não vai ter tempo, porque será muito rápido em frações e milésimos de segundo. Mas você tem a oportunidade de fazer a sua decisão, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus e dizer: eu quero fazer parte deste grupo de pessoas que vai morar com o Senhor, que vai estar com Deus durante a sua eternidade. Você pode fazer a sua decisão agora. Você pode receber o Filho de Deus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Aonde você estiver, aonde você está agora nesse exato momento, seja no carro, seja viajando, seja no ônibus, no trem, no avião, no metrô, seja no seu quarto, seja na sua casa, no seu trabalho, na rua, aonde você estiver, que você estiver conectado, estiver ouvindo esta mensagem, estiver ouvindo a minha voz, você pode fazer a sua decisão para Jesus.
Você pode entregar sua vida para Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. Perdoa os meus pecados e sara todas as minhas iniquidades. E o Senhor fará isso. E o Senhor te perdoará. E o Senhor te abençoará. Versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Está chegando o dia da nossa redenção. Está chegando este grande dia, o dia do arrebatamento da igreja do Senhor. Eu quero orar com você agora. Eu quero fazer esta oração com você, você que está se entregando para Jesus. Dobre os seus joelhos se você puder. Você que está no hospital, você que está em casa, você que está no trabalho. Feche os seus olhos e faça essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida de corpo, alma e coração. Eu reconheço que Tu és o único Filho de Deus. Tu és aquele que vieste em carne, vieste a este mundo, deixasse a Tua glória e o Teu poder e vieste a este mundo para me salvar, para me resgatar, para me purificar. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida. Sela com o Teu sangue para o dia da redenção eterna. Pai querido, eu Te peço, sustenta as minhas mãos, não deixe eu cair. Me ajude, Senhor, porque eu sou tão fraco, eu sou tão falho, eu sou tão pequeno, mas Tu és grande, Tu és forte, Tu és poderoso, Tu és o Deus que me sustenta, Tu és o Deus que me ajuda, Tu és o Deus que me fortalece. Eu Te aceito de todo o meu coração, de toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Eu recebo o Senhor em minha vida. Me recebe também, ó Pai, em Teus braços. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor, e passo a integrar a este grande corpo, a esse tão grande grupo de pessoas que irá morar nas mansões celestiais. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe a todos e saiba que Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e estamos esperando a sua vinda a qualquer momento. Deus abençoe em Cristo Jesus a tua vida, a tua família, o teu lar e toda a tua casa. Em nome de Jesus. Amém.